Quando ele vê que ele não dá conta de controlar tudo, ele lança a mão de chantagens emocionais para ter as pessoas que ele quer perto dele, mesmo que isso seja uma tentativa que pode dar muito mal, porque chantagem nunca é uma coisa legal, mas no desespero ele lança a mão de diversas chantagens para evitar a tal da rejeição. O nome, né, borderline, tem uma opção de gente que fala, porque é borderline, né? Borderline significa a borda, né, a beira. E antigamente se achava que essas pessoas elas estavam num limite muito tênue entre o que era antigamente chamado de neurose, que seriam os grandes transtornos da ansiedade, e a psicose. Então tinha essa coisa, eu não sabia muito onde colocar o borderline, né? No sentido, então o nome vem daí, que eu acho que não faz jus ao que é essa personalidade, porque assim, antes de ser uma doença, o borderline, ele traz muitos transtornos, não há dúvida, mas é uma maneira de ser, uma personalidade, é um perfil, né, de encarar a vida, de ver a vida. E eu diria que a gente pode resumir isso em 4 aspectos que eu acho fundamentais. Um borderline é uma personalidade que desde muito cedo, e principalmente na época da adolescência, se vê isso com mais clareza, mostra um padrão de personalidade caracterizado pela instabilidade, ou seja, são pessoas que variam muito o humor, mas não como bipolar, não é uma variação aqui e isso aqui. É muito confundido. É uma instabilidade de humor, esse humor é muito variável ao longo de um mesmo dia. Isso pode acontecer por pequenas frustrações, por coisas imaginadas que não ocorreram exatamente como a pessoa queria, e a pessoa reage àquilo muito mal e dá essa instabilidade do humor muito marcada. Uma outra coisa que é muito característica, eu diria que a instabilidade talvez seja a coisa mais característica. Você falou 4. 4, né? A instabilidade do humor e muito reativo, de forma reativa. É muito importante destacar isso. Um padrão de relacionamentos mais íntimos, e não falo só dos relacionamentos afetivos, mas dos relacionamentos mais íntimos mesmo, familiares, com pessoas que convivem mais intimamente, muito problemático, porque são pessoas que amam e odeiam, né? Um border pode ser a pessoa que mais vai te levar ao céu em termos de mostrar para você o quanto ele é capaz de amar, mas também pode te levar para um outro lado, para um momento de muita dificuldade, porque quando ele é frustrado ou quando as coisas não acontecem exatamente como ele quer, e principalmente quando ele faz uma leitura de ser rejeitado, mesmo não sendo, ele realmente é capaz de reações que podem fazer com que o outro se sinta muito mal, no sentido agressivo, no sentido impulsivo, de raiva, de ataques de fúria. Então esses são os 2 lados, né, que a gente diz. E isso tem muito a ver com uma autopercepção que o border tem de si mesmo muito ruim. O border, ele se vê uma pessoa sem as qualidades, porque são pessoas que têm muitas qualidades, são pessoas que têm um emocional muito forte. É o oposto do psicopata. Eu costumo dizer que o psicopata é 100% razão e 0 emoção. O border é o contrário. Né? Mas o border é o contrário, ele é 100%, quase, né? 100% emoção e quase 0 razão. Então, essa autopercepção, eles se veem com uma lente emocional que eles acabam não se vendo. A autoestima é muito baixa, mas vem dessa autopercepção. Eles só veem o que eles têm de defeito, eles não veem as qualidades, que são muitas. Mas eles fazem essa leitura. Inseguros, né? Não, insegurança está nessa autopercepção deficiente. E também a impulsividade.
uma impulsividade de reagir, é isso que eu estou dizendo. Uma vez que se sintam rejeitados, impulsivamente eles podem fazer coisas contra si, né, numa questão de autolesão. São autodestrutivos, né? Podem ser muito autodestrutivos e tentar destruir o outro, mas não por falta de amor, mas por achar que o outro vai abandonar. E como ele tem uma autoestima muito, muito baixa, o que acontece? Ele não se sente uma pessoa inteira, ele só se sente inteiro por causa do outro. Então o outro, além de ser o objeto amado, é o objeto que faz ele existir. Então é muito comum uma pessoa com personalidade borderline, ela depender do outro para ser. Então, por exemplo, uma mulher ou um homem, tanto faz, já predomina em mulher, mas também tem homens, que se apaixone, uma mulher que se apaixone por um surfista, ela vai virar surfista. Uma mulher que se apaixone por um homem religioso, ela vai ficar radical naquela religião. Então, uma mulher que se apaixone por um homem que entenda da área de direito, ela é capaz de fazer uma faculdade de direito de uma forma extremamente empenhada, não para si. É assim, é a personalidade mais talhada a ser os melhores atores e atrizes que eu já conheci. São intensos, né? Porque tem uma intensidade, esse excesso de emoção, ele vai, quando ele é bem canalizado para a arte, eles são capazes de, não de viver uma personagem, mas de ser aquela personagem. Porque, pense bem, se um border ele tem uma baixa autoestima, ele tem uma dificuldade imensa de uma autoidentificação, de ser uma pessoa inteira, ela precisa do outro. Se você pega um ator e dá um personagem para ele automaticamente deixa de ser ele e se apaixona por esse personagem e passa a ser. Então eu costumo dizer que um ator ou uma atriz borderline, ele não faz um personagem, ele é um personagem. Durante aquele período, ele é aquela pessoa. Então são os atores e atrizes que a gente chama de viscerais, porque eles realmente entram no personagem. Então são pessoas que depois têm dificuldade até de sair do personagem. Leva um tempo se desprender, porque eles passam a ser aquilo, né? Então é muito bonito você ver isso, é muito bonito. Na música também, né? Por exemplo, se você for ver o filme sobre a vida de Marilyn Monroe, tá ali uma personalidade borderline muito marcada. Se você for ver um filme muito interessante, que é a Garota Interrompida, que a Angelina Jolie faz uma psicopata e a Winona Ryder faz uma borderline. É bem bacana porque assim você vê as duas personalidades que dão esse contraponto, que são esses opostos. Então assim, tem milhares de filmes dessa personalidade e é aquilo que eu digo, quando você vê um ator dentro de um personagem de uma maneira tão intensa, eu não estou dizendo que ele seja border, mas ele deve ter um traço, porque tem isso, né? Eu fiz questão de botar no livro sobre borderline um capítulo que é assim, ser, parecer e estar border. Isso é muito importante. Porque as pessoas têm sempre essa dúvida. Dificuldade de se botar no lugar do outro. Por exemplo, estar border, todos nós podemos entender o que é ser borderline quando a gente se apaixona. Porque a paixão é um estado borderline. É esse estado de viver em função do outro, de precisar do outro, de depender do outro. Agora, o border não. O border, ele é assim o tempo todo. Então é como se fosse um apaixonado, mas estou dizendo aquela coisa, não só o lado bom da paixão, porque a paixão é muito dolorosa, né? Porque você quer ver o objeto da sua paixão, não consegue, você entra em sofrimento. Então, assim, todos nós podemos fazer esse exercício de lembrar quanto a gente já teve apaixonado, o quanto a gente foi feliz e o quanto a gente sofreu com isso também, porque aí a gente tem um pouquinho da ideia do que é ser borderline, aí sim que é o transtorno de personalidade. Dá para perceber quando você conhece, né? Porque assim, o psicopata ele faz isso para um ganho muito claro, é uma coisa maquiavélica, né? Ele ameaça ferrar a vida do outro em troca de poder, de status, principalmente, né? Nem tanto de diversão, de poder e de status, né? Já o border, quando ele faz esse movimento de agredir o outro, prejudicar o outro, ele faz por desespero, por absoluto desespero, o medo da perda.
de estar sendo rejeitado. Então, assim, mas ele tem um arrependimento profundo depois. Então, assim, por muitas vezes eu sei que é difícil fazer a separação, mas a gente tem que lembrar que o border capota no excesso de sentimento, no excesso de emoção. E não na ausência disso. Traço. Tudo que é traço não chega a ser uma disfunção em si. Tem pequenos sintomas, mas não fecham um diagnóstico. Então, você pode ter traço de qualquer transtorno do comportamento, tá? Vamos relembrar o que é o borderline. O borderline é um transtorno de personalidade, ou seja, uma maneira de ser caracterizada por muita instabilidade de humor, né? Essa pessoa flutua muito o humor, por muita hipersensibilidade, uma autoestima muito ruim. Então, essa pessoa tem uma autopercepção muito negativa de si própria, um padrão de relacionamentos interpessoais muito conflituosos, que tende ao conflito, né? E também uma característica que são pessoas que têm uma tendência a se autodetonar, né? A se autossabotar, ou se autodestruir, digamos assim, seja por impulsividades, comportamentos impulsivos, ataques de fúria. Então, são pessoas que têm uma dificuldade muito grande. Mas todas as dificuldades do border estão exatamente no seu funcionamento básico. Ele é quase 100% emoção e quase zero razão. Ele é o oposto do psicopata. Então, tudo nele é muito. Então, ele capota nas próprias emoções. É uma intensidade grande em todas as emoções. Intensidade em tudo. Então, não é que ele não perceba a realidade, ele percebe, mas com uma carga emocional tão grande que, às vezes, ele distorce de forma extremamente negativa e contra ele, se sentindo rejeitado no mundo, e ele acaba tendo todos esses sintomas. Então, vamos lá. O traço... eu costumo dizer que todo mundo pode saber o que é traço borderline. E você diz, né, tem uma coisa que eu gosto muito em você, nas suas entrevistas, que você ter um traço de personalidade é bom, não chega a ser uma coisa ruim. Porque o traço border, o que você vai ter? Por exemplo, você vai ter uma hipersensibilidade, você vai ter uma instabilidade, mas isso não vai capotar. Você vai ter uma hipersensibilidade artística. Então, assim, o traço não é ruim, mas se traz algum tipo de transtorno, a gente trata. Então, é muito fácil, eu costumo dizer, uma pessoa imaginar o que é ser borderline, por exemplo, a paixão. A paixão é um estado border. Digamos assim, é a hora ali que você pode, tipo assim, gente, agora eu entendo o que um amigo ou uma amiga com border sente. Por quê? Na paixão você quer o tempo todo ver a pessoa, se a pessoa não fala com você, você fica mal, você fica triste achando que acabou, achando que é o fim do mundo. Então, o traço é isso de uma maneira mais suave, que não chega a paralisar, não chega a trazer grandes transtornos. Você tem tipos, eu diria que tem 2 tipos básicos de borderline. O tipo explosivo, né? Que é aquele que tem todos esses sintomas e tende a ter muito ataques de fúria e raiva. Então, são aquelas pessoas que, quando elas não sabem como agir frente a uma frustração, frente a uma decepção, elas explodem em raiva. Então, são aqueles ataques de raiva onde a pessoa pode xingar, falar barbaridade. E que pode atingir a todos à sua volta, não só ela. Pode. Não, eu acho que o explosivo atinge mais os outros. Então, são aquelas pessoas que quebram objetos, que fazem coisas totalmente impensadas e depois se arrependem profundamente, né? E tem o implosivo, né? Que é mais, ele tem todos esses sintomas, mas na hora dele descarregar as suas emoções, quando é rejeitado, quando se sente rejeitado, ele não vai para a explosão, ele não vai para a fúria, ele vai, em geral, para a autodestruição. Então ele é autodestrutivo. Exatamente. Ele não vai à sociedade, digamos, ele não vai às pessoas à sua volta. Pode ir, mas a tendência dele é muito mais automutilação, se cortar, se drogar, se autoflagelar, digamos assim. Então, esses 2 tipos, eu diria que são os tipos básicos. E que foi o outro? E os graus, Bia? Os graus depende, né? Como tudo em transtorno de comportamento, você tem os leves, moderados e graves. O traço a gente já falou. O leve são pessoas que conseguem ter uma autopercepção muito boa de que são assim, procuram tratamento. Se controlar, tenta buscar. Tem muita consciência.
Leve e o moderado. Agora, o grave é mais complicado, porque o grave é a não aceitação, ele não tem a percepção da doença. Ele não tem a percepção que ele tem aquela dificuldade, aquele excesso de exigência com o outro, que ele depende do outro para viver. Então, ele tem muita dificuldade de se ver como uma pessoa problemática. Ele, o tempo todo, ele culpa que eu sou assim porque você fez isso, eu sou assim porque você que falou isso. A culpa é sempre do outro. A culpa é sempre do outro. Mas sofre muito, tá? Então, eu diria que dos graus, a gente vai perceber muito mais em relação à autopercepção. Quanto mais grave, menos insight, menos essa capacidade de ver. E essa capacidade de se auto-ver e tentar melhorar é fundamental no tratamento do borderline, é fundamental. O transtorno de personalidade borderline também é uma maneira de ser. Tudo que é transtorno de personalidade nasce com aquele tipo de funcionamento, não vira depois. A bipolaridade não, tem uma hora que ela abre. Ah, é? Ninguém nasce bipolar. Você tem uma tendência genética que em algum momento, por algum gatilho, aparece. Entendi. Que em geral na bipolaridade é ali entre os 25 e 35 anos. É mais na vida adulta, tá? O transtorno de personalidade borderline, esse nome que foi dado inicialmente, que significa a borda, né, a beira, porque se confundia, achava que era um misto de neurose com psicose. Tá. Por quê? Porque o border, ele tem uma diferente do psicopata. O psicopata é 100% razão, zero emoção. O border é o contrário, ele é quase 100% emoção, zero razão. É muita emoção. É muito, ele capota. A emoção suplanta a razão e ofusca. Muito, disparado. Então, por isso que ele tem uma intensidade, então ele tem aqueles ataques de raiva, de fúria, ele fica cego de raiva, entendeu? São pessoas, por exemplo, são pessoas extremamente agradáveis quando não tem um envolvimento afetivo. São amigos divertidos, são pessoas inteligentes, rápidas, mas assim, o border, ele não se vê uma pessoa inteira. Ele tem um vazio, ele tem essa consciência desse vazio que torna ele dependente do outro. É um vazio psicológico? É um vazio existencial. Existencial. É como se ele precisasse do outro para se validar como alguma coisa. Ele consegue preencher esse vazio com religião, com droga, com outras coisas ou não? Pode. Ele pode se tornar um fanático religioso, ele pode se tornar dependente, mas não um dependente por prazer, para tirar aquela sensação. É muita angústia. Muita angústia. É uma angústia que consome. É porque, sabe uma sensação de que você não é alguém? É como se você precisasse que alguém dissesse, pô, cara, você é bom. Olha, você tem talento, você acredita em você. É uma pessoa que ela faz uma coisa, tô bem, daqui a pouco ela, não, mas isso não vale nada, isso não tem valor nenhum. Então, a maior dependência do borderline é porque depende do outro para se validar. Entendi. E aí começa a entrar num território... Isso é muito complicado. Muito, porque começa a entrar num território que, ao depender do outro, principalmente no campo afetivo, o que ele faz? Eu não posso perder essa pessoa. E aí ele começa a fazer toda uma vivência de controlar aquela outra pessoa para não perder. Claro. Porque senão ele deixa de existir. Nisso ele vai sufocando o outro. Né? Do tipo, por que não atendeu meu telefone? Por que não sei o quê? Você sabe que eu preciso falar com você? Exatamente. Sabe? Então, assim, tudo fica numa urgência. Ao mesmo tempo que ele agrada a outra pessoa, porque ele quer que essa pessoa, ele sufoca essa pessoa também. Exatamente. Aí chega uma hora que a pessoa não aguenta aquela fiscalização, pede para acabar. Ele vai no chão. Ele vai no chão, porque na cabeça dele ele vai deixar de existir. Acabou. Então, assim, é muita intensidade em tudo. Ao mesmo tempo, são pessoas extremamente afetuosas. Por exemplo, border adora bicho. É incapaz de fazer maldade de bicho. Assim, e bicho gosta de border. É uma coisa interessante. Cuidam como ninguém. Aí você vai dizer, poxa, mas como é que cuida? Porque, olha que interessante, no cérebro do border, se uma pessoa precisa dele para cuidar,
depende dele, então não vai abandoná-lo. Assim, ele sofre muito. O border deprime por uma exaustão, porque você imagina... Por um WhatsApp não respondido. Exatamente. Qualquer frustração toma uma dimensão absurda, entendeu? Entendi. Agora, são os melhores atores e atrizes, porque assim, olha, imagina o seguinte, em não sendo nada, essa pessoa sendo artista, ela não é capaz de representar, ela é um personagem. Tanto que os atores e atrizes border, quando fazem um grande filme, um grande personagem, eles têm dificuldade depois de deixar de... Continuam vivendo a vida daquele personagem. Você já não ouviu falar isso? Sim. O Lando ficou um ano se comportando como se fosse aquele personagem. Porque eles vivem. Trouxe um sentido pra ela. Total. Porque ele existiu, ele pegou um script ali. Todo mundo acreditou naquilo. Todo mundo acreditou, ele viveu em função daquilo. Marilyn Monroe era uma pessoa... Borderline. É. Amy Winehouse. Também. Aquela dependência pelo aquele cara. Total, né? Total cega. E não precisava, né? E a pessoa não sabe. A dependência das drogas pra acalmar aquilo. Nossa, por exemplo, a Amy... Cara, as pessoas olhavam a Amy como se fosse simplesmente uma drogada. A droga era consequência. O foco não tava ali. Não tava. E que talento, que genialidade. Eu me lembro que a primeira vez que eu ouvi a Amy, eu falei, o que é isso? Não, eu também, eu tive essa sensação. Eu tive a sensação. Que voz é essa aqui? Que é isso? Ela coloca a alma dela na música. Total. E você vê, em não sendo nada, ao ser uma cantora, aquilo... Então, como artista... São os melhores que tem. Que entrega tudo. Porque imagina o seguinte, eu não sou nada, aí de repente eu me encontro em alguma coisa e as pessoas me aprovam por isso. Cara, é isso. Tanto que a única compulsão que um border, eu brinco quando eu começo a tratar border, eu falo, 2 anos sem se relacionar. Aí eles olham pra mim, não dá, então vai procurar outro médico. Porque eu tenho que descobrir quem é você sem a outra pessoa. Porque essa pessoa, ela muda também conforme o namorado ou a namorada. Total. Se é um namorado... roqueiro, vai saber de rock profundamente. Se é gospel, ela vai virar gospel. Menino, vai botar a roupa e vai fazer o discurso lá. Nossa. Porque é essa falta de identidade, entendeu? Então eu falo, você só tem direito a dois vícios na sua vida. Mas Bia, não vai rolar. Então não vai rolar o tratamento. Porque eu tenho que descobrir quem é você. Você vem de relacionamento em relacionamento. Você já foi surfista, você já foi crente, você já foi... metaleira. Quem é você? Exato. E aí o medo, ela falou, não sei, você vai me matar, porque eu não sou nada. Eu falei, vamos descobrir esse nada, aí a gente vai começar a botar alguma coisa. Aí quando você vai buscar o talento, que olha, quando fazem alguma coisa, fazem, não faz pouquinho não. E ao se moldar a outra pessoa, num princípio deve ser o melhor relacionamento possível. A outra pessoa tá fazendo tudo pra me agradar. Nossa, como eu gosto dessa pessoa, não é? Com certeza. Eu já tive relacionamento assim, que a pessoa vivia pra me agradar. E você falava o quê? Nunca vai haver uma mulher como essa que vai me amar tanto. Não é isso? Você não amava ela, amava o amor. Exatamente. Que supostamente... Só que chega um ponto que passa tanto que você começa a ter medo. Caramba, não era pra ela estar feliz. Olha o que aconteceu. E exatamente. Não, isso foi legal. E aí começou a me assustar isso. Exatamente. É isso que acontece. E aí tão interessante, porque assim... Elas... É difícil até pra você terminar com essa pessoa. Muito difícil. Porque existem 2 tipos de border. Existe a border implosiva, que ela vai se detonar. E existe, ela vai guardar pra ela. Ela vai se isolar, ela vai tentar se autodestruir. E existe a explosiva. A explosiva vai perseguir. Vai dar escândalo. Vai invadir a portaria, vai no teu trabalho, vai falar barbaridades. Mas entenda, tudo por desespero. Nunca por maldade. Claro. E aí é o grande desafio. Por exemplo, quando você identifica qual o talento daquela pessoa e você prova que ela é capaz de ficar 2 anos sozinha e ela existe. Por exemplo, no seu caso, a pessoa conseguiu ficar 2 anos sozinha? Senão não trato. E conseguiu?
Senão não trata. E a partir daí ela entendeu quem ela era? Que ela existe. Porque eu falei, o outro tem que ser o complemento. Mas aí ela tem que achar hobby, tem que achar coisa pra ela fazer. Tem que achar qual o talento essencial. O talento, o que ela gosta de fazer. O que gosta de fazer. Por exemplo, dizem, isso eu não sei, porque eu não li a vida tão ponto, que a Madre Teresa de Calcutá era. É mesmo? E aí a compulsão dela foi essa coisa do cuidar. Faz sentido. Faz. Porque assim, eles quando resolvem fazer alguma coisa... Vão ao limite. Não, inimaginável. Por exemplo, o talento da Amy era... Eu me lembro da primeira vez que eu ouvi, eu falei, o que é isso? Aí quando eu fui ver a idade, eu falei, o que é isso? E em relação ao prazer, essas pessoas têm prazer em se doar ou não? Elas têm necessidade, não necessariamente prazer. Elas podem nunca ter tido prazer, mas elas vão fazer tudo que o outro quer. Por exemplo, no caso de uma mulher, ela pode não ter orgasmo e fingir orgasmo só para outra pessoa se sentir bem? Pode. Porque a dependência do outro, o que importa é o outro estar feliz. É não perder o outro. Mas acaba perdendo. Claro. Porque o outro, chega uma hora que o outro fala assim, gente, não existe essa pessoa. Que eu faço tudo e aprova tudo e, tudo tá sabe, bom. Tudo tá bom, né? Então, por exemplo, um homem ou uma mulher border, porque tem homens também, né? Sim. O percentual aí é o contrário, tem mais mulheres do que homens. Também eu não sei. Um exemplo. E muitas vezes acontece do cara perder a paciência e agredir. E é como se as explosivas é como se levasse a pessoa ao limite para ser agredida, para poder fazer uma queixa para te punir, para você não abandonar. Nossa. Então, assim, é um território muito difícil e, ao mesmo tempo, se você for lembrar, o início foi maravilhoso. Exato. Talvez tenha sido uma coisa que você nunca viveu. Assim, aquela primeira fase da paixão, você falava assim, cara, o que eu fiz para merecer? Porque no início é maravilhoso. O problema é quando elas criam a dependência. Eles também, né? Claro. Tem homens também. Como é que os borderlines agem, né? A gente viu como é que eles sentem, a gente viu como é que eles pensam, e isso tudo vai refletir na forma como eles se comportam, como eles agem. Necessidade de controle. O que a gente viu? Se ele tem esse vazio, se ele tem essa necessidade do outro, o medo de perder é tão grande que ele vai agir de tal maneira que ele tem que ter todo o controle do que ele chama de amor. Que não é amor, é dependência, mas ele acha que é amor e ele vai fazer tudo para não perder. Então, devido ao caos emocional, se equilibra exercendo controle sobre as pessoas e o ambiente. Então, ele acha que se controlar todas as ações dos seus afetos, seja marido, seja filho, seja amigos, todas aquelas pessoas, ele vai dar um jeito de ficar bem. Só que isso só leva à exaustão e muitas vezes leva a briga, discussões e muita tensão nos relacionamentos afetivos. Padrões de aparência oscilante. Isso é muito interessante, gente. O border muda a cor do cabelo como quem vai comer feijão, né? Ele tem uma necessidade, ele nunca consegue se ver, então ele é muito chegado a um excesso de tatuagens, de coisas que ele possa criar uma identidade consigo mesmo, que ele não consegue ter. Então ele tem um visual que oscila muito de acordo com a sua instabilidade, tá? Então seu estilo de vestir oscila de acordo com as amizades e os relacionamentos amorosos. Isso também é muito interessante. Por exemplo, o borderline se apaixona por um roqueiro, ela ou ele vai virar roqueira, vai viver de preto, vai viver com camisetas de guitarra, de heavy metal. Se apaixona por um surfista, ela vai virar surfista, vai ficar ali na praia, vai botar o cabelo para descolorir, vai ter só a prancha, então assim, vai falar as gírias. Se um dia ela ou ele se apaixona por alguém religioso, ele vai fazer exatamente o que o outro faz, vai virar um radical religioso. Então, assim, em não sendo ninguém, tendo esse vazio emocional, ele adere como se fosse um adesivo numa outra pessoa,
não por maldade, mas por necessidade de ser alguém. E ele quer ser aquela pessoa. Então, é muito comum ele imitar o jeito de falar, imitar o jeito de vestir, as expressões, para que ele crie essa identidade. Força física incomum durante os acessos de fúria, isso a gente já falou. É uma descarga tão grande desse sistema límbico hiperfuncionante que é como se a pessoa tivesse tomado o espinafre do Popeye. É como se aquilo explodisse. Literalmente, num ataque de fúria, o border fica cego de raiva. Porque assim, raiva, gente, todos nós temos. Mas a fúria é essa raiva que ele não vê nada nem ninguém na sua frente. Então, ele é capaz de avançar numa pessoa, mesmo sendo uma pessoa pequena, enfrentar uma briga, ele ganha uma força como se realmente ele tivesse ganho poder, quase que de uma droga. E essa droga nada mais é do que uma descarga violenta de adrenalina e noradrenalina, tá? Numa carga como se ele recebesse um choque, uma descarga elétrica desse sistema emocional que faz com que ele aparente uma força que na realidade é só naquele momento. Atitudes impulsivas, né, de desmanchar relacionamento, nessas horas pode fazer abuso de drogas, álcool, promiscuidade, porque fala assim, bom, já que eu terminei, eu tenho que arrumar como se fosse pessoas em reserva, de reserva afetiva para não sofrer. Não vale nada, porque sofre do mesmo jeito. Mas ele acha que tem que sair para a rua, tem que conhecer gente para poder preencher aquele vazio que uma relação dele possa ter terminado, né? Então ele acaba se envolvendo nesse comportamento, tá? Direção perigosa, aventuras, compulsões, sejam compulsões de comida, compulsões de drogas, de compra, é como se tivesse que preencher aquele vazio que a ausência de um outro deixou. Brigas e conflitos frequentes, isso com as pessoas que ele mais convive. O border é maravilhoso para quem ele não tem intimidade. Quando ele tem intimidade, é muito conflito, é muito conflitante pelo esse excesso de emoção. Em geral, o border está envolvido em confusão com vizinhos, lojas, restaurantes, até pelaquela sensação de que o outro está contra ele, aquela dificuldade de ser rejeitado. Então, entra numa loja, tem 3 pessoas sendo atendidas, a vendedora não a atende de cara, ela já acha, pronto, está me rejeitando, está achando o outro melhor, e isso muitas vezes dá confusão, porque ela vai fazer uma interpretação que realmente está sendo colocada de lado. Comportamento recorrente de automutilação ou tentativas de suicídio. Isso ocorre muito quando o border começa a ter raiva de si mesmo, quando ele acha que não está controlando a situação, quando ele acha que está sendo rejeitado, então ele faz a automutilação. A automutilação é interessante porque alivia momentaneamente uma angústia muito grande. Isso pode realmente acontecer, porque quando você se corta, ou quando você se machuca, o cérebro libera endorfina. E a endorfina, como se fosse um analgésico natural, dá um discreto alívio nessa dor emocional. Então é como se o border escolhesse ter a dor física para neutralizar a dor emocional, que não consegue. Mas o que ele consegue é ficar com 2 dores associadas. Mas todos descrevem exatamente isso. Eu prefiro ter a dor física para tentar aliviar a dor emocional. Então, as tentativas de suicídio também podem estar aí, né? De tomar excesso de remédio para dormir, tentativa de não sentir o vácuo que a ausência de alguém pode ter deixado. É o tempo todo fugindo de ser ela mesma ou ele mesmo, como se isso fosse possível. A gente nunca vai poder ser outra pessoa, a gente sempre vai ter que ser a gente, com todos os esforços, com todos os defeitos. 90% dos casos de border tentam suicídio, 10% conseguem sucesso, ou seja, executam. Graças a Deus, a grande maioria são tentativas muito mais de aliviar a dor do que de fato morrer. Em geral, o border, quando morre, vítima de si mesma, do suicídio,
ele erra na dose, porque se for dado a ele 5 minutos para ele pensar ou para ele passar aquela impulsividade, certamente ele se arrepende e volta atrás, tá? Relações interpessoais intensas e caóticas. O excesso de emoção acaba transformando as relações afetivas muitas vezes num campo de batalha. Dependência excessiva dos outros, e esse outros não é só pai, mãe, tudo que ele acha e julga que são pessoas que ele precisa para se proteger, para se aconchegar. E pode ser namorado, pode ser namorada, pode ser amigos. Border tem muitos ciúmes de amigo. É como se ele precisasse de uma cadeia de pessoas para poder proteger ou para poder preencher o seu vazio existencial. Dependência excessiva dos outros, chantagens emocionais constantes. Então, quando ele vê que ele não dá conta de controlar tudo, ele lança a mão de chantagens emocionais para ter as pessoas que ele quer perto dele, mesmo que isso seja uma tentativa que pode dar muito mal, porque chantagem nunca é uma coisa legal, mas no desespero ele lança a mão de diversas chantagens para evitar a tal da rejeição.